Para você me acompanhar neste vídeo, onde vamos tratar João na ilha de Patmos, eu convido você para ler alguns versículos no capítulo 1 de Apocalipse, do versículo 9 ao 11. Note o que temos ali. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, como eu disse, estes versículos estão no livro de Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 9 ao 11. As palavras que nós temos no início aqui destes versículos que lemos, eu, João, são tão enfáticas quanto o são no final do livro, que você deve ler lá, no capítulo 22, versículo 8. Elas trazem à mente a marcante autoridade pessoal de Daniel. Isto nos leva para Daniel, no homem Daniel, e na marcante autoridade pessoal de Daniel no livro apocalíptico do Antigo Testamento. Você pode encontrar isto que estou dizendo em Daniel capítulo 8, versículo 1, capítulo 9, versículo 2, no capítulo 10, versículo 2 também. Para os santos da Ásia, aí nos dias para quem o apóstolo João está escrevendo, o último dos apóstolos não necessita de outra apresentação senão o próprio nome. E João não se limita a identificar-se aos santos, ele também se identifica com ele. Ele não se limita somente a identificar-se ele mesmo aos santos, ele também se identifica com os santos. Devemos notar nesta apresentação que João faz de si mesmo aos seus leitores a ausência total de qualquer atitude eclesiástica que apareceu logo no início dos dias pós-apostólicos e que fazia distinção entre o clero e os leigos. Começaram logo após os apóstolos e que você tem visto crescendo cada vez mais até os nossos dias. O elo espiritual na família de Deus, como nós temos aqui a expressão de João, vosso irmão, é fortalecido de maneira muito real através daquilo que é compartilhado em Jesus Cristo. A palavra companheiro indica um compartilhar nas experiências da vida. É usado apenas em 3 outras ocasiões no Novo Testamento e é traduzida participante. Leia, por exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 17, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23 e Filipenses capítulo 1, versículo 7. O que todos os crentes compartilham está expresso na frase seguinte, note aí no versículo: na aflição e no reino e na paciência. Devido à sua posição, eles participam dessas coisas porque é devido à sua posição em Cristo Jesus. A expressão, eu disse Cristo Jesus, mas é em Jesus Cristo, né? A expressão em Jesus pode ser comparada com a expressão no Senhor do capítulo 14 de Apocalipse, versículo 13, e contrastada com a expressão
de Paulo, muitas vezes que ele fala em Cristo. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 3, ou com a expressão equivalente usada por Pedro em Cristo Jesus, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. João expressa os resultados desta posição de uma maneira tripla, 3 vezes, né? Note, ele diz aflição. Esta palavra descreve pressão ou dificuldades vindas de um mundo hostil. O Senhor avisou sobre isto em João no seu próprio Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, e preveniu que todos os cristãos sofreriam alguma forma de tribulação. Comparar esta experiência comum de todos os cristãos com a grande... Você pode comparar, né? Essa experiência comum de todos os cristãos com a grande tribulação do capítulo 7, versículo 14. É falha, não dá para comparar. É uma exegese falha, né? Não há nenhuma ligação do que ele está falando aqui com a grande tribulação. Em contraste com esta experiência compartilhada de tribulação, vemos a recompensa de pertencer a um reino muito maior do que o reino de Roma e de estar sob um soberano mais poderoso do que César. É verdade que os cristãos aguardam a mudança física que ocorrerá quando o rei for revelado em glória milenar, mas enquanto aguardam, os aspectos espirituais deste reino pertencem aos crentes. A característica de paciência que nós temos aí, a palavra neste versículo, tão valorizada pelo próprio Senhor, e você pode ler isto no no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, se desenvolve sobre a pressão do mundo, ou seja, a paciência, ela se desenvolve sobre a pressão que cada salvo tem no mundo, mas com a perspectiva da vinda do Rei. Compartilhar a aflição com outros salvos, sob o governo do mesmo soberano espiritual, e aguardar o mesmo Salvador, desenvolve esta característica em todos os cristãos, ou seja, paciência. Precisamos de muita paciência, né? João compartilhou com os cristãos a sua experiência de aflição, seu gozo pela cidadania no reino e sua paciência triunfante à luz do triunfo em Jesus. Ou seja, João aguardava que o Senhor Jesus viesse um dia reinar neste mundo. Todo salvo, como você deve saber, ele espera pelo arrebatamento da igreja, algo que vai acontecer 7 anos antes de Cristo vir para reinar, quando ele vem em glória, aonde todo olho verá. As bênçãos espirituais compartilhadas com outros salvos em Jesus estão em contraste com o seu isolamento, estão em contraste com o seu isolamento físico e sua solidão. João estava na ilha de Patmos preso, isolado de outros irmãos fisicamente, mas ele não estava isolado das bênçãos espirituais que os outros crentes em todo o mundo partilhavam. A ilha de Patmos é uma ilha rochosa de aproximadamente 21 quilômetros quadrados e faz parte das ilhas Dodecanese, no mar Icariano. Fica aproximadamente a 63 quilômetros da costa da Ásia e tem a forma de uma lua crescente com as extremidades voltadas para o ocidente. Os seus rochedos altos e penhascos brancos ao longo da costa, contrastando com a paisagem marítima escura, dão à ilha, especialmente durante as tempestades de inverno, uma grandeza agreste. Ser banido a uma ilha
o mais inacessível possível, era desde os tempos de Júlio César uma forma normal de castigo para aqueles que tinham boas relações, mas eram indesejáveis, por serem considerados uma ameaça ao poder. Ou seja, estes homens eram banidos a esta ilha, como eram homens muito conhecidos, eram homens públicos, não só João, mas também outros homens, em vez de ser mortos, ia causar um grande impacto na sociedade, então os imperadores, eles baniam estes homens para estas ilhas. A palavra latina para este castigo era relegatio, e muitos dos grandes na história romana sofreram esse tipo de banimento. Os registros históricos nos informam que Patmos era uma destas ilhas penais. Domiciano, que reinou do ano 81 ao ano 96, um dos imperadores romanos mais cruéis, usou o desterro contra os cristãos que se recusavam a lhe dar as honras divinas que ele exigia. Cristãos desconhecidos eram simplesmente queimados em estacas ou lançados às feras no circo, mas outros, cujo martírio público poderia causar uma revolta por causa da sua posição na sociedade, eles então eram banidos para esta ilha, a ilha de Patmos. A tradição da igreja primitiva é clara e surpreendentemente consistente. Isso que eu disse, ou seja, a tradição da igreja primitiva é clara e surpreendentemente consistente ao afirmar que João foi banido a esta ilha, a ilha de Patmos, durante o reinado deste imperador Domiciano, e que foi libertado após a morte deste homem, deste imperador. A tradição considera confiável, ou a tradição considerada confiável pelas autoridades competentes, diz que João morreu em Éfeso durante o reinado de Trajano. Trajano reinou do ano 98 até o ano 117. Não temos nenhum registro confiável sobre quais as circunstâncias ou quais as acusações, melhor dizendo, ou quais foram os registros confiáveis sobre quais as acusações feitas contra João para que o imperador o banisse nessa ilha, para que ele fosse banido a esta ilha solitária, mas isto não importa. Elas foram apenas um instrumento na execução do plano divino, que seria para a bênção da igreja até os dias de hoje. A bênção das igrejas para as quais as cartas foram dirigidas, indicadas aqui no início deste livro, como também as que existiam à volta dessas igrejas, como também as igrejas até os dias de hoje. Em poucas palavras, aprendemos por que João estava em Patmos. Por causa da palavra de Deus. Devido à semelhança com a expressão do versículo 2, dessa expressão, por causa da palavra de Deus, leia o versículo 2 de Apocalipse, capítulo 1. Às vezes, é sugerido que João veio voluntariamente a Patmos para receber a revelação que agora lhe é dada. Entretanto, a preposição que nós temos aqui nesse versículo, dia, não é a palavra dia que usamos hoje, mas a preposição grega dia, com o acusativo, em frases semelhantes, como por exemplo no capítulo 6, versículo 9 de Apocalipse, e no capítulo 20, versículo 4, aonde é traduzido em português pela palavra ou pela preposição por e também pela preposição pela, torna impossível crer que João fixara residência voluntariamente na ilha de Patmos para receber esta revelação.
Pelo contrário, vemos claramente que a causa do seu desterro foi por ensinar fielmente a palavra de Deus e testemunhar sem temor de Jesus Cristo. Assim, ele se torna uma ilustração e um compartilhador dos santos nas suas aflições. Vamos considerar agora os versículos 10 e 11. A condição normal que se espera encontrar em todos os salvos é que estejam no ou em espírito, como nós temos em Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas quando Deus usa homens como meios de comunicação, uma aptidão ou uma condição especial é dada, como vemos em Efésios capítulo 3, versículo 5. Note o que é dito lá. Agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Literalmente em espírito aí neste versículo. A expressão em espírito descreve aquela exaltação e separação de espírito efetuado pelo Espírito Santo que capacitou João a tornar-se um meio de comunicação divina. Ele é levado além da esfera onde os sentidos físicos e naturais dominam, a uma esfera onde se pode conhecer o que normalmente é desconhecido, a esfera da experiência humana. A mesma expressão ocorre novamente no capítulo 4, versículo 2 de Apocalipse, no capítulo 17, versículo 3, no capítulo 21, versículo 10. A omissão do artigo chama a atenção ao caráter da condição produzida pelo Espírito Santo aqui neste versículo. Você notou? Tendo mostrado sua localização física e seu estado espiritual, João agora destaca o dia no qual ele recebeu a revelação. Foi no dia senhoril. É assim que está no original grego. É fácil compreender como a meditação e preocupação com o Senhor ou com Cristo, na solidão do seu exílio, no primeiro dia da semana, seria um prelúdio adequado para a recepção desta revelação. João, ao escrever, usa o adjetivo senhoril. Aí onde você está vendo este versículo, o dia do Senhor, para descrever o dia que no Novo Testamento é chamado o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. Note, por exemplo, Mateus capítulo 16, versículo 2 e o 9, Lucas capítulo 24, versículo 1, João capítulo 20, versículo 1 e o 19, Atos capítulo 20, versículo 7 e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. E não há dúvida alguma sobre isto. A única outra ocorrência deste adjetivo no Novo Testamento nos ajuda aqui, pois é usada para descrever a ceia do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Este adjetivo, como nos mostra um homem chamado Deisman, ele é um arqueólogo e linguista célebre, indica o direito inconfundível do Senhor à sua ceia e ao seu dia. Sem ser diretamente afirmado, este adjetivo coloca estas coisas preciosas em oposição direta ao culto imperial dos Césares. O fato da expressão não ser usada para descrever o primeiro dia da semana em nenhum outro lugar no Novo Testamento ou nos escritos dos cristãos do primeiro século não é um argumento contra esta interpretação. João, ao usar esta expressão, poderia muito bem estar apresentando-a aos cristãos, ou talvez simplesmente autenticando uma expressão já bem conhecida, o que seria mais provável. Muitos comentaristas comparam o dia senhoril, como temos aqui, com o dia do Senhor, e ensinam que João, no seu estado estático, foi levado misticamente ao futuro para as cenas deste dia escatológico. Isto não pode ser sustentado e, na verdade, é muito improvável. O primeiro argumento contrário é que os capítulos 2 e 3 de Apocalipse pertencem, sem sombra de dúvida,
a esta dispensação e não fazem parte do dia do Senhor, algo que ainda é futuro, que começa a partir do capítulo 4 deste mesmo livro de Apocalipse. Há quem insista que estas igrejas são sinagogas judaicas no período da tribulação, as igrejas que nós encontramos no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Tal dedução, injustificável, nem precisa ser refutada, pois é visivelmente insustentável. Além disso, se o Espírito Santo, ao inspirar os escritos de João, o apóstolo, quisesse destacar aquele período escatológico, ou seja, o dia do Senhor, não havia necessidade de criar uma nova expressão, porque o dia do senhorio, como temos aqui no original grego, neste versículo, não é a mesma expressão, o dia do Senhor. Ele podia ter usado, o Espírito Santo, a expressão o dia do Senhor, que é tão comum, usadas várias vezes no Antigo Testamento, ela estava disponível. Esta é a expressão que temos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, e também 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Ao invés de usar esta bem conhecida expressão, o adjetivo kuriakos, que não existia no grego, foi criado. Não há dúvida de que seu objetivo era ligar a ceia do Senhor como o dia do Senhor nas mentes dos cristãos. A ceia nobre, dominical ou imperial distingue esta ceia de todas as outras ceias e, da mesma forma, distingue um dia da semana de todos os outros como pertencente ao Senhor. Bem, seguindo o nosso estudo, nós temos aqui a voz como de trombeta que João ouviu atrás de si, dá uma ideia bem específica. Note, o que vês, escreve-o num livro. A identidade de quem fala é mais duvidosa aqui nessa expressão. Na tradução trinitariana, os títulos usados por aquele que fala apontam sem sombra de dúvida para Cristo. No entanto, há considerável dúvida quanto à confiabilidade dos manuscritos que apoiam isto. Uma dúvida visto na omissão destes títulos na versão corrigida Almeida e na versão Almeida atualizada e também na versão brasileira. Ambos os títulos são usados de Cristo, o primeiro no versículo 8 e o segundo no versículo 17. O fato da voz do Filho do Homem ser descrita no versículo 15 como a voz de muitas águas não é um argumento válido contra esta voz de trombeta pertencer a ele, pois as situações são diferentes. Uma voz, como de trombeta, exige atenção, não pode ser ignorada, enquanto que uma voz, como a voz de muitas águas, abafa todas as outras vozes. Entretanto, devido à fraqueza da evidência dos manuscritos originais, é melhor ver nesta ordem a voz do anjo acompanhante, que está dando a João instruções específicas acerca do que ele deve fazer com a revelação dada. Este ponto de vista é apoiado pelo fato desta voz, como de trovão, ser ouvida novamente na próxima parte da visão, no capítulo 4, versículo 1. Ali ela é chamada de a primeira voz. Este chamado do anjo com voz de trombeta, vinda por detrás de João, nos faz lembrar da experiência de Ezequiel, em Ezequiel capítulo 3, versículo 12. Este método dramático de chamar a atenção fala de assuntos solenes que precisam receber toda a atenção do receptor. O que não se pode fazer com um som de trombeta é ignorá-la. Ela certamente fala com autoridade e exige a nossa atenção. A sugestão de que o apóstolo estava olhando em direção errada pode, embora não seja explícita no texto, ser uma dedução legítima, pois ele precisou virar-se. A trombeta, na história de Israel, por exemplo, Números capítulo 10, do versículo 1 ao 10, era um sinônimo de autoridade divina.
A ordem que João recebeu certamente tinha autoridade divina. A ordem escreve é um imperativo que será repetido 12 vezes nesse livro de Apocalipse. O que João vê deve ser escrito num livro e enviado às 7 igrejas mencionadas. O livro todo está incluído. Ele é uma unidade, deve ser enviada como tal. Não há nenhuma sugestão de que as mensagens individuais deveriam ser separadas do livro como um todo. Suas mensagens individuais deveriam ser vistas no contexto das 7 e no contexto do livro como um todo. Percebeu isto? Entendeu isto? É interessante notar que parece que nunca houve qualquer questionamento histórico sobre as credenciais canônicas deste livro. Ele foi, o livro de Apocalipse, foi imediatamente aceito pelo que ele afirma ser uma revelação divina. A revelação completa deve ser enviada às 7 igrejas mencionadas que ficavam na província romana da Ásia. A expressão que nós temos aqui no versículo, o que vê, melhor dizendo, o que vês, abrange toda a revelação. Se João estivesse na curva da ilha na ilha de Patmos, que tinha a forma de uma lua crescente, e estivesse olhando para o oriente, as pontas da ilha apontavam para o ocidente, mas se ele estivesse na ponta da ilha, olhando para o oriente, as 7 igrejas estariam num semicírculo e irregular, na direção do nascente do sol. Elas são mencionadas em sentido horário, quando são mencionadas no versículo 20. Esta ordem era também a ordem que seriam alcançadas seguindo as estradas daqueles dias. A pessoa caminhando ia seguir uma após a outra. Éfeso, na costa, era o ponto de estrada para a província, e dali a estrada seguia cerca de 64 quilômetros ao norte a Esmirna, mais 64 quilômetros em sentido norte e nordeste traria o viajante a Pérgamo. Então, daquele ponto, indo mais ou menos em direção sudeste, a distância até Tiatira seria aproximadamente 72 quilômetros. Já em Tiatira, a estrada de volta para o sul, e aproximadamente 64 quilômetros, seriam viajados até se chegar a Sardes. Saindo de Sardes, em direção sudeste, mais 64 quilômetros, traria o viajante até Filadélfia. E depois de mais 64 quilômetros, ele chegaria a Laodiceia. A razão pela escolha destas igrejas, a escolha dessas igrejas e as cartas serem enviadas a elas, isto será o assunto para outro vídeo.